Eu tô feliz! Eu tô muito feliz! Antes de começar o vídeo, eu quero dizer que esse vídeo contém alguns spoilers envolvendo a conclusão do Arco 4 e algumas soluções de problemas que foram criados no Arco 4 e no Arco 5. A obra de ReZero, além da história original, possui histórias alternativas, que contam o que aconteceria se o Subaru tomasse escolhas diferentes. Cada história alternativa é criada com base em um pecado capital cometido por ele. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Casaneiro If, a Rota da Ganância. Para vocês já entenderem o que está acontecendo, é o seguinte: o Subaru aceitou o tal contrato com a Aikidona que ela propôs na festa do chá, então o ponto de divergência é naquele momento. E a partir disso ele concluiu os desafios do santuário e todo mundo saiu de lá. Tem também os acontecimentos seguintes que envolvem a cidade Pristela, mas como não é tão mencionado assim, não é tão importante nesse momento. A história começa nos pensamentos do Subaru. Um sonho, eu vi um sonho que não desaparecia, um sonho que não parava de repetir, um sonho sem fim, um sonho que não ia ter fim. Cada erro nos planos dele que ele cometia, ele acabava corrigindo, mesmo que fosse um erro minúsculo. O Subaru abusou muito do poder dele nessa rota. Ele morreu um total de 100 milhões de vezes, pra mais. Ele morreu tanto que ele sentia todas as sensações ruins possíveis: agonia, terror, ódio, loucura. Ele tava cansado, abalado, angustiado e corrompido. Mas apesar de tudo, ainda tinha um lugar que ele queria chegar. Ainda tinha uma pessoa que ele queria salvar, custe o que custar. Mesmo que ninguém saiba todas essas tragédias se repetindo sem parar, eu ainda sei. Eu não esqueço e nem vou esquecer. Mesmo que ninguém perceba, eu nunca esquecerei. Tá, vamos lá. Como é que ele suportou toda essa dor física e mental? Como ele aguentou morrer mais de 100 milhões de vezes? E bom, é aí que entra a bruxa da ganância. O Subaru fala que ele não se arrepende de ter aceitado a mão dela, porque só assim ele teria suportado toda essa dor. A única coisa que ele se arrepende foi ter hesitado em aceitar a mão dela. O Subaru acorda na manhã seguinte com uma forte dor de cabeça. Ele abre os olhos e vê que conseguiu acordar amanhã sem cometer erros graves. Ele tira os cobertores que usava enquanto levantava do sofá que ele dormia. Ele tinha um quarto bem luxuoso e uma cama grande, mas ele preferia dormir no sofá. Na tentativa e erro, ele percebeu que dormir no sofá era melhor pra ele. Assim que ele se levantou, ele foi pro banheiro. Ele, como sempre, lavou o rosto e viu que a cara dele tava horrível há muito tempo. Parecia que ele tava morto por dentro. Ele deu 2 tapas no rosto e modelou um sorriso. Se não puder sorrir, então morra. Depois de um certo tempo naquela mansão, o Subaru não usava mais aquela roupa de servo do Rosval, mas sim uma roupa de nobre, que era bem mais confortável. E ele não gostava muito dessa roupa, mas era a imagem que ele queria passar pros outros, então tinha que ser perfeito. Assim que ele saiu do banheiro, ele olha as horas. O cristal mágico tava verde escuro, indicando que era de manhã mesmo. E ele percebe que ele tinha gastado muito tempo moldando o sorriso falso dele. Logo logo a garotinha ia bater na porta, e ele tinha que estar preparado. Por isso ele se apressa pra terminar logo tudo antes dela chegar. O Subaru tira um botão da camisa e puxa um colar, um cristal negro que ele nunca tirava, nem quando dormia. Misterioso e cintilante, o cristal negro e o Subaru eram coisas inseparáveis. Ele sempre andava com ele amarrado no pescoço. O Subaru pega o cristal na mão e se concentra. O cristal começa a ter uma presença mais forte e acaba igualando os batimentos dele com os batimentos do Subaru. De uma hora pra outra, a mente do Subaru é levada para um mundo onde tem uma grama verde e ventos aconchegantes. O sol lá brilhava como uma pedra preciosa e não tinha nenhum fiapo de nuvens. Olhando pra cima da colina, as únicas coisas presentes eram um grande guarda-sol e uma mesa branca. E como sempre fazia, o Subaru sentou na cadeira e tomou o chá que tinha acabado de ser servido pela donzela. Sem dizer uma única palavra, o Subaru bebe todo o chá. E como sempre não tinha gosto nenhum. A bruxa fica meio brava, afinal nenhum oi o Subaru deu pra ela, que já foi bebendo o chazinho dela. O Subaru diz que tomar o chá já é um oi, e que ele quer ir logo pro assunto principal. O Subaru e a Aikidona conversam um pouco, e parecia que ela tava se divertindo com ele. Mesmo que ele reclamasse dela, ela adorava isso. Era uma conversa diária que a bruxa sempre apreciava. De qualquer forma, ela era a pessoa que tinha todas as respostas que o Subaru queria, então tinha que ser assim. A Aikidona diz que o Subaru é um homem que realmente nunca se encolhe diante de nada nem de ninguém, e era isso que ela gostava nele. Depois deles conversarem um pouco, ele pergunta se era dia 14. A Aikidona diz que sim e fala pra ele ficar tranquilo, porque ele acordou sem problemas naquela manhã. Nada de ruim aconteceu. E o Subaru fala que ela é meio idiota em pensar que se ele fosse dormir sem pensar que nada ia acontecer, ele ia estar morto. Ele fala que não sabe nem como vai morrer e nem quando vai morrer. E ele meio que tinha razão. Mesmo ela sendo uma das pessoas mais inteligentes do mundo, ela não podia prever as mortes dele. Era algo que só ele ia saber na hora. E enquanto ela se desculpava por ele estar certo, o Subaru olhava para aquela mulher que poderia trazer destruição de qualquer um que provocasse ela. Era essa mulher que o Subaru firmou um contrato, a bruxa da ganância. Depois de conversarem bastante, o Subaru fala que quer voltar à realidade. A Aikidona até insiste para ele ficar mais um pouco, afinal o tempo lá quase não passa. E ela fala que ele pode descansar lá o tempo que ele quiser. O Subaru até gosta da ideia, mas ele fala que não quer depender dela o tempo todo. Ele se levanta e anda até a porta branca que apareceu logo à frente. E antes de sair, o Subaru reclama que a Aikidona espiona ele demais, até quando ele tá tomando banho. E ela meio que tenta negar isso com um papo que ela tem que estar preparada sempre quando acontecer alguma coisa com ele e tal.
Mas mesmo assim o Subaru fala que vai tirar o pingente quando ele for tomar banho. Depois de terminar de falar, o Subaru vira de costas e desce a colina em direção à saída. E de uma hora pra outra, a consciência dele volta do mundo dos sonhos pra realidade. Ele ainda tava no mesmo lugar, parado no meio do quarto. Depois de soltar um suspiro, ele olha pro cristal mágico. Ele vê que ainda tá verde escuro, o que significava que só tinha passado alguns segundos naquele mundo. Era a rotina do Subaru ir todas as manhãs pra aquele mundo encontrar a bruxa na festa do chá. Mas mesmo assim, ele nunca se acostumou com o desconforto que era sair de uma realidade pra outra. Dentro do cristal, no pescoço dele, a Aikidona fala pra ele que ele devia deixar isso pra lá. Pode ser que ele nunca se acostume mesmo. E o Subaru fica irritado com ela porque, afinal, ele tinha falado pra ela só pra ela falar quando fosse algo importante. Alguém podia desconfiar dele falando com ela sozinho ali. E ela fala que tá tudo bem, afinal não tinha ninguém ali pra ouvir eles. A Aikidona entende o recado e fala que só vai falar com ele quando for necessário. E bom, pra vocês entenderem melhor aqui, além do cristal mandar a mente do Subaru pra aquele mundo de Aikidona, o cristal também serve como uma live pra Aikidona. Ela vê tudo que o Subaru vê e escuta tudo que ele escuta, além também de poder falar com ele a qualquer momento, então é tipo um telefone. Logo depois da Aikidona terminar de falar com ele escuta a voz de uma garotinha chamando ele, seguida de uma batida na porta. Isso indicava que tava na hora de ir. Ele checa o rosto falso de felicidade dele e abre a porta. Lá estava a Petra, a empregada foi contratada para trabalhar na mansão do Rosval, e nesse caso, a nova mansão dele. Bom dia, Subaru. Está uma manhã linda, não acha? Disse a Petra. Nessa parte, o Subaru percebe como ela cresceu e que ela tá cada vez melhor no trabalho dela. A relação dela com ele é tipo um irmão mais velho com uma irmã mais nova, e ele quer muito que tudo dê certo pra ela. O Subaru concorda que realmente a manhã tava ótima, mas a Petra comenta que tava chegando nuvens carregadas de longe e tava dando a ideia que ia chover mais tarde. Ela tinha planos de fazer compras, mas tava com medo de ir pra não tomar chuva, e isso faz o Subaru ficar pensativo por um segundo. Eles conversam um pouco e a Petra diz que já é uma empregada experiente, pois já tem 2 anos de experiência e já sabe como fazer tudo. E isso dá a entender que o Subaru já tá pelo menos há 2 anos de contrato, né, com a Aikidona, mais ou menos. O Subaru fala que como o irmão mais velho ele se sente orgulhoso. E o engraçado dessa cena é que a Aikidona fala que a Petra não parece pensar nele como o irmão mais velho. E isso faz o Subaru ficar bravo com ela. O Subaru fala que como o irmão mais velho dela, é o dever dele fazer ela feliz. E que ele ia conseguir. E a manhã dele tava só começando. Como todos os dias, o Subaru testemunhava um massacre no jardim. Mas nesse caso o massacre era só um modo de falar. Não tinha ninguém morto de verdade, era só um duelo. O problema é que esse duelo tava bem desigual. Um dos participantes desse X1 tava se segurando muito, enquanto o outro tava dando tudo de si. O Garf e o Reinhard estavam treinando no jardim. O Garf queria muito superar o Reinhard, que acabava desviando de todos os ataques dele. Derrotado como sempre, o Garf para pra descansar um pouco. Ele nunca venceu seu rival. Todas as vezes que ele tentava, ele não conseguia. E ele fica até meio irritado com o Reinhard perguntando se ele queria continuar. E ele responde que não, mas fala que na próxima ele vai conseguir vencer ele. Ah, vai vencer sim. Depois de terminar o duelo, o Subaru se aproxima pra trocar aquela conversa com eles. O Garf tava só irritado mesmo e ele sai, então deixa o Reinhard sozinho com o Subaru. E o jardim que eles estavam treinando ficou todo estourado na calçada por causa da luta. Então o Reinhard colocou o pé no jardim e a grama regenerou. Meu Deus do céu, velho. O cara regenerou o chão. E o engraçado é que o Subaru até ficou com um calafrio na hora. Era uma conquista enorme ter o Reinhard do lado dele. Um cara que era quase um deus era tudo que ele precisava. Mas como ele conseguiu isso? Óbvio, ele manipulou tudo. Em segredo, ele fez a Felt desistir de ser candidata à rainha, pro Reinhard entrar numa espécie de depressão e ficar sem rumo. E aproveitando a fraqueza do Reinhard, o Subaru foi lá pra apoiar ele e fez ele entrar no acampamento da Emilia. O Reinhard nunca mais viu a Felt, e ela não ia mais ser a rainha dele. E assim o Subaru acolhe ele como uma arma de guerra pros seus objetivos próprios, sem que ele percebesse. Era um plano genial. E enquanto ele conversava com o Reinhard, o Subaru pensa nos atos passados envolvendo o santuário. É dito que ele morreu tanto na época do santuário que ele tinha o controle total sobre todas as pessoas de lá. Ele sabia de tudo o que ia acontecer e passou nos 3 testes de lá. O Garfield era contra, mas ele manipulou os moradores a ficarem contra o Garfield, então ele não conseguiu interferir. Assim ele conseguiu quebrar a barreira no lugar da Emilia e conseguiu libertar geral. E mesmo tendo libertado todo mundo, o Garfield ainda não queria sair de lá. Afinal ele tem aquele passado lá envolvendo os pais dele terem morrido e tal. Mas como ele ia morrer pros coelhos que estavam lá, o Subaru salva ele e acaba tirando ele de lá. E o Garfield era muito orgulhoso pra confiar no Subaru, por isso ele colocou um Reinhard pra treinar com ele, pra ver se ele se acostumava mais com eles lá no acampamento da Emilia. E depois do Subaru conversar com o Reinhard, ele sai. Aí que Dona começa a conversar com ele, falando que ele basicamente fez tudo certo em manipular todo mundo e ter o desfecho perfeito. Ela tava basicamente massageando as escolhas que o Subaru fez, coisa que ela fazia com frequência. A rotina do Subaru e ver os dois lutando não era realmente necessária, ele só não tinha escolha em não passar por lá, era um caminho que ele tinha que fazer pra ir em outro. A nova biblioteca da Beatrice. O Subaru entra na biblioteca da Beatrice já cumprimentando ela, mas ela não responde. E o estado da Beatrice nessa linha temporal é realmente muito triste. Depois daquela luta frenética na mansão do Rosval, lá no final do arco 4,
A mansão pegou fogo e acabou matando a Elsa e destruindo a biblioteca da Beatrice, e queimando junto o livro dela. Ela tinha perdido a única coisa que ela tinha o dever de proteger, como o contrato dela dizia, e isso foi a gota d'água pra ela. Mesmo o Subaru indo todos os dias lá pra confortar ela não mudava. Ela continuava agressiva e não queria falar com ninguém. Ela até machucou o Subaru quando ele tentou abraçar ela. O Subaru até pensa se naquela época ele devia ter dito que era a tal pessoa que ela procurava, mesmo que fosse uma mentira. Mas ele nunca disse. A Ikidona até comenta que a perda da biblioteca foi uma perda enorme, mas não tinha problema, afinal o objetivo dele era salvar a Beatrice das chamas e não a biblioteca. E dá pra perceber que nesse comentário a Ikidona cagou pros sentimentos da filha dela, então ela não se importa mesmo. E aproveitando o assunto, o Subaru até pergunta quem realmente é essa tal pessoa. Mas a Ikidona se recusa a falar, ela fala que não tem mais importância nessa altura do campeonato. Quando o Subaru sai da biblioteca, ele encontra o Rosval. Eles conversam um pouco e o Rosval pergunta como tá sendo a evolução do comportamento da Beatrice. E o Subaru fala que só teve um leve progresso. E o engraçado é que o Rosval nessa linha temporal tá super feliz. Lógico, né? Fez tudo o que ele queria. O Subaru era como um profeta pra ele. Todas as ações que o Subaru fez nessa rota foram perfeitas, até nos mínimos detalhes, e o Rosval sabia disso. Nessa cena o Subaru tá meio chateado porque a Beatrice quase não mudou nada, e o Rosval comenta: "Não se preocupe, você vai achar um jeito de salvar o coração da Beatrice. Você sempre dá o jeito pra tudo." Subaru. O Rosval até comenta que o Subaru vai realizar o desejo dele, e isso deixa o Subaru meio irritado. Ele não queria ser usado por ninguém. O problema era que tanto o objetivo do Rosval quanto o objetivo do Subaru eram idênticos: conseguir o sangue do dragão, o lendário dragão vulcânico. Então, de qualquer forma, o Subaru ia ser usado pelo Rosval. Os dois viraram cúmplices um do outro, e terminando a conversa, o Subaru sai. Ele entra no quarto da Ren, que ainda estava em coma. A Han estava lá dentro, passando um tempo com ela. E o interessante nessa cena é o comportamento da Han. Ela respeita demais o Subaru agora, e foi impossível ela não reconhecer os feitos do Subaru no santuário. Ele foi perfeito em tudo. Inclusive, ela até pede perdão pra ele por ser rude no passado, e ela fala que ela era ignorante naquela época. E assim como o Rosval respeitava demais as escolhas do Subaru, a Han também passou a agir dessa forma. Foi uma mudança enorme da parte dela. O Subaru pergunta se teve alguma mudança na Ren, e a Han fala que não. A Han fala que a Ren tá dormindo como sempre. O Subaru pede pra Han sair pra ele ficar sozinho com a Ren no quarto. Assim que a Han sai, o Subaru liga pra Ikidona. E essa cena é extremamente interessante. O Subaru pergunta quais eram mesmo as opções pra acordar a Ren. A bruxa responde que só tinha duas maneiras. Uma era encontrando o bispo da Gula e forçar ele a devolver as memórias. Mas essa opção era quase impossível. Ele nem sabia onde o cara tava. O Subaru tinha encontrado os bispos da ira, luxúria e ganância em Pristela, mas a Gula não tava lá. O Subaru até pensa em encontrar o sábio na Torre das Pleiades, mas é que Dona diz que o sábio não vai ajudar nesse caso. E nesse caso só resta uma opção. A outra opção era ter acesso ao sangue do dragão vulcânica. O lendário sangue dele consegue curar tudo: doenças, feridas e até efeitos de autoridade. O problema era que esse sangue era mantido como um tesouro real e lugúnica. Somente a realeza tem acesso. E sendo assim, o Subaru tinha que transformar a Emilia em rainha. Colocando ela como rainha, a Ren podia ser salva. E essa era a cartada final do Subaru: "Não importa o que aconteça, eu vou te acordar, Ren." Depois disso, o Subaru foi ver a Emilia, e ela tava linda como sempre pra ele. E o interessante é que nessa rota, a Emilia tá com cabelo curtinho, bem parecido com a Ren no anime. E nessa cena eles têm um papinho meio meloso de sempre, e eu não vou entrar em detalhes porque não é tão interessante assim. A Emilia vê o pescoço dele todo machucado e começa a curar ele. Ela fica com um papinho de que ele tem que se cuidar, que ele não pode se machucar e tal. Ele até mete o louco, ele fala que machucou caindo ou batendo em algum lugar, e ela fala que ele é um mentiroso. Depois que ele confirma que foi a Beatrice que machucou ele, a Emilia perde o controle. Ela começa a congelar parte da mansão com uma leve onda de frio. O Subaru consola ela e ela acaba voltando a si. O que aconteceu é que ela tá muito instável emocionalmente, porque tudo que ela tinha que superar pra si mesma, o Subaru resolveu pra ela. O engraçado é que o Subaru tava até com medo do Reinhard aparecer, porque ela tava começando a congelar tudo. Mas no fim ela voltou ao normal, então o gelo saiu. E esse eu acho que foi o principal efeito colateral do Subaru resolver tudo. A Emilia acabou sendo dependente dele. Pra qualquer coisa, ela precisava do Subaru agora. E aí que Dona até zoou o Subaru porque a Emilia tá quase virando uma marionete, sempre depende do Subaru pra tudo. Só que o pior é que tava quase virando isso mesmo. Tanto o Rosval quanto o Subaru estavam usando ela pra conseguir o sangue do vulcânico no final das contas. Depois disso, a cena pula pro Subaru juntando com a Emilia e pensando nos acontecimentos envolvendo o Otto. O Otto era seu único amigo e tinha ido embora. Ele acabou indo embora depois que o Subaru fez essas escolhas. E era uma pena, porque ele realmente tinha uma amizade forte com ele. E aí que Dona diz que realmente foi bom isso, porque ele podia se machucar. Afinal, o Subaru estava atraindo a atenção de todas as direções. Outros reinos, o culto da bruxa e até as candidatas reais. Se o Otto ficasse perto, ele podia se machucar. Depois de terminar de comer, ele sai, entra no quarto e fecha a porta. E saindo das sombras, estava Elsa, a caçadora de entranhas. Ela não morreu como
na rota principal. Só que nesse caso ela foi salva pelo Subaru quando tava prestes a morrer queimada. Como ela tinha uma dívida de vida, ela passou a servir ele. Ela tava trabalhando pro Subaru nas sombras, buscando informações sobre o bispo da Gula. Ela fala pra ele que no lugar que ela foi não tinha nenhum bispo, só tinha uns cultistas pé de chinelo lá que ela acabou matando. A Elsa comenta que apenas a ira foi capturada e a ganância foi morta, mas a Gula não deu as caras. O Subaru tava decepcionado, mas não tinha o que fazer. Ele manda ela esperar por instruções. Ela concorda e se prepara para sair pela janela mais uma vez. Mas antes de sair, o Subaru faz uma pergunta pra Elsa. Ele pergunta como que tava o clima além da floresta. Se tava chovendo ou se tava ensolarado. E como ela veio de lá, ela fala que tava sol e não choveu não. O Subaru, ouvindo isso, ele olha pro cristal mágico que indicava as horas. Ele viu que já era um pouco tarde, então ele se decide. Elsa, corte a minha cabeça. E a Elsa até dá risada porque ela pensou que ele tava maluco. O cara quer morrer do nada, tá ligado? Mas ele insiste e fala que ele quer que ela faça isso, que seja sem dor. E como ela tinha que seguir as ordens dele, ela aceita o pedido. Mas antes de morrer, o Subaru fala que é pra ela não encostar em ninguém da mansão. A Elsa se prepara e levanta a lâmina e corta a cabeça dele, sujando todo o quarto de sangue. A Petra ia ter muito trabalho para limpar isso, disse a Aikidona. O Subaru volta mais uma vez no mesmo lugar, no seu sofá, deitado. Ele olha pro cristal que tava verde e indicava que era de manhã ainda. Ele se levanta e faz as mesmas coisas de sempre. E mais uma vez, ele foi ver a Aikidona. E ela diz que o save point dele mudou pra esse dia. E esse dia era o dia 14. E o Subaru até fica feliz porque o save point antigo dele era de 2 meses atrás. E agora mudou pra esse dia. Depois de conversar um pouco com a Aikidona, ele volta mais uma vez pra realidade. E mais uma vez, a Petra pergunta pra ele se ele tá acordado. Ele abre a porta e vê a Petra mais uma vez. Bom dia, Subaru. Está uma manhã linda, não acha? O Subaru responde mais uma vez que sim, que realmente tava um ótimo dia. A Petra fala que tava com medo de fazer as compras porque tava meio nublado além da floresta, ela não queria tomar chuva. Mas o Subaru diz: pode ir, Petra, não vai chover, eu tenho certeza absoluta. E a Petra até estranha como ele sabe disso, afinal. E o Subaru diz: eu acabei de voltar pra isso, colocando a minha vida em risco. A cena pula pra Aikidona comentando sobre o Subaru. Ela fala que usar esse poder é ao mesmo tempo virtuoso e egoísta. Ele acaba dando prioridade demais pros outros, que acaba ignorando ele mesmo. Ele acaba vivendo em função de trazer felicidade pros outros e a dele é esquecida. Usar o retorno através da morte pra isso é uma faca de 2 gumes. Sem dar valor pra própria vida, a vida dos outros acaba virando um vício pra si mesmo. E ela comenta que o Subaru é o único que pode satisfazer ela apesar de tudo. Mas mesmo assim, a ideia que ela sempre teve foi: por que o amor sempre desaparece? Isso dá a entender que ela já estava começando a perder o interesse no Subaru, mesmo ele sempre dando informações novas pra ela. A história termina com a Aikidona falando sozinha, vendo o Subaru indo em direção a ela depois de entrar pela Porta Branca. Pra mim, esse if é interessante porque ele aborda um terror bem mais sutil do que o Oboreru, por exemplo. Você percebe que ele tá obcecado com a perfeição ao extremo. E apesar de ser bem doentio, é muito interessante. Um agradecimento especial ao novo membro, Tio Taco. Valeu, meu nobre, tamo junto. Mas e aí, você aceitaria esse contrato? Realmente vale a pena abandonar sua humanidade pra os outros terem um futuro feliz? Comenta aí nos comentários. E mesmo se tudo der errado, você ainda pode recomeçar do zero.